nosso irmão presbítero João Paulo, que fará a devocional nesta manhã. Graça e paz, irmãos. Aproveitando que nós estamos em época de eleição de presbíteros, me senti impelido a tratar com os irmãos, meditar junto com os irmãos, um pouco sobre o que é a atribuição do presbítero, tornar um pouco mais claro, trazer para os irmãos mais clareza, de como deve ser a conduta do presbítero e nesse tema importante e atual para a vida da igreja. E só que antes de a gente passar por um momento de devocional, eu queria estar orando, pedindo a bênção de Deus, para que Deus fale conosco através do trecho bíblico. Baixe sua cabeça, vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, eu quero a Ti agradecer, Senhor, por esse dia que nasceu sob a Tua permissão e para a Tua honra e para a Tua glória. Te peço, ó Deus, que o Senhor fale com o Teu povo, como falou de antemão com o Teu servo, que seja o Teu Santo Espírito falando com o Teu povo e que seja também o Teu Santo Espírito aplicando a Tua palavra, ó Pai, trazendo entendimento, tirando, ó Deus, qualquer sombra de mal entendido, ó Pai, a respeito da Tua palavra. Firma, ó Deus, nosso coração nas verdades da Tua palavra. E também, ó Deus, dirige as nossas vidas, dá entendimento, dá, ó Deus, o conhecimento necessário ao Teu povo. A administração da Tua igreja, ó Pai, aos meus irmãos presbíteros, aos nossos pastores, a cada diácono. Cuida, ó Deus, dessas vidas, com o amor com que o Senhor também nos amou, desde a fundação do mundo, nos separando para si, separando um povo, ó Deus, para si. E é verdade, ó Pai, que somos homens imperfeitos, mas declaramos, ó Deus, que precisamos do Senhor para cada momento, para cada ato, em especial para essa obra que não é nossa, mas é do Senhor. A Ti, Senhor, nós oramos, gratos, mas também pedindo por tudo no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Bem, tendo em vista que nós estamos em época de eleição de presbítero e dado que muitos irmãos são novos no nosso meio, estão conosco e que inclusive vêm de outras denominações, o fato de estarem no nosso meio muito nos alegra, e eu me senti movido a trazer nesse momento de devocional uma breve meditação com o objetivo de instruir aos irmãos da importância desse ato na igreja, que é a eleição de presbíteros. E, naturalmente, você, por alto, já deve saber alguma das atribuições do presbítero, mas eu queria aqui meditar com vocês na importância disso para o povo de Deus e na administração da obra do Senhor nos moldes do que a Bíblia nos relata. E, para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia, conforme registra o texto de Atos, no capítulo 14. Atos, capítulo 14, nós vamos ler do verso 21 ao 23. Para isso, eu peço que você se coloque de pé. Eu convido a fazermos essa leitura em uníssono desses 3 versos, 21, 22 e 23. Começando a leitura, diz o seguinte: E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E,
promovendo-lhe em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Você pode se assentar? Na passagem que nós lemos, nós podemos observar o apóstolo Paulo e seus companheiros pregando o evangelho em algumas cidades, estabelecendo ali igrejas, formando ali comunidades de fé naquelas regiões, e a partir daí promovendo eleição de presbíteros, organizando ali a eleição de presbíteros naquela comunidade que se formava. E a partir da leitura desses 3 versos, nós já temos aqui algumas lições que nós podemos e devemos levar para a nossa vida e para o momento atual da nossa igreja aqui local, né? E o trecho, ele nos traz algumas observações que nós precisamos considerar, né? O apóstolo Paulo, ele promoveu ali a eleição de presbíteros, o que já traz consigo a ideia de que é necessário que a igreja escolha a sua liderança. O apóstolo Paulo, ele não chegava e falava, por exemplo, o Renan é meu amigo, o Paulinho é meu amigo, então esses 2 vão ser presbíteros. Não, isso não acontecia. Ele chegou e promoveu ali eleição de presbíteros, né? Ele supervisionava ali o processo de eleição, mas quem escolhia era a igreja. E note também que ele traz aqui no plural, né? Presbíteros, é mais do que um. Por quê? Traz a ideia aí de um colegiado, né? Um colegiado de homens, que não dá para pensar na administração da igreja firmado somente na figura de uma pessoa apenas, né? E a gente vai trabalhar isso mais adiante aqui no nosso momento de devocional, né? Mas a ideia é de um colegiado de homens, né? E homens aí presbíteros, né? Claro que o papel da mulher na igreja, ele é muito importante e muito necessário, mas o trecho e vários outros trechos também nos deixam claro, né, e ensina ali o papel masculino na liderança e, em especial, na administração da obra do Senhor. Nós precisamos observar isso. E Paulo também, nesse trecho que lemos, ele fala, né, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns. Aí fica a pergunta e talvez a primeira aplicação para nós. Você tem orado por esse ato, por esse momento da igreja? Você tem jejuado por esse momento da igreja, pela eleição que há de acontecer, pela direção do Senhor na escolha de homens que hão de dirigir a obra do Senhor? Você tem feito? Não precisa responder, é só mesmo uma pergunta reflexiva, mas de encontro com o que o trecho nos diz, né? Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido, né? Então, reforçando o trecho aqui de 21 a 23 do capítulo 14 de Atos, a igreja ela deve escolher sua liderança, né? Não deve ser algo monocrático, feito por alguém, mas a comunidade local ela deve escolher, né, a sua liderança. Precisa ser um colegiado, né? Não dá para ser um homem apenas, precisa ser mais do que um. E devem ser escolhidos homens com algumas características que nós vamos ver agora. E para isso eu peço que você abra a sua Bíblia no trecho de 1 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do trecho de 1 Timóteo, no capítulo 3. Coloca para mim, Gui, por favor. 1 Timóteo, capítulo 3. Isso.
Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então perceba que o texto ele traz aqui algumas características que o homem escolhido, indicado pela comunidade de fé, pela igreja, ele precisa trazer consigo essas características. E aí também, nesse momento, como a gente já passou do ponto de indicação, é importante que você avalie isso também na hora da votação. Então, o trecho fala de um homem que seja irrepreensível. E não quer dizer que o presbítero ele não vai falhar, até por isso a questão de ser um colegiado de homens. Você vai ter ali, se um falhar, outros que vão ter a direção certa do Senhor para a vida da igreja. Mas a ideia é que seja um homem que se esforce e que não dê motivo de questionamentos no meio da irmandade. Essa é a ideia, Quando o apóstolo Paulo fala de homens irrepreensíveis. E marido de uma só mulher, testemunho diante de Deus e diante da comunidade. Ele vai falar mais adiante também a respeito disso. Ao contrário disso, um homem que seja marido de mais de uma mulher escandaliza, inclusive, os de fora. Inclusive da porta para fora, imagina da porta para dentro. Então é um aspecto que você também precisa ponderar na hora de votar, na hora de escolher a liderança da igreja. E ele vai dizer também que esse homem ele precisa ser temperante, sóbrio e modesto. Como uma das funções do presbítero é governar o povo de Deus, naturalmente que se espera que o homem saiba dirigir bem a sua casa, Seja conhecido por essas qualidades, Seja temperante, seja sóbrio e seja modesto. Aliás, ele vai precisar aplicar isso o tempo todo, no tempo em que administra a sua casa, no tempo em que administra a obra do Senhor, no tempo em que administra as questões na comunidade de fé, na igreja. E então, por isso, é muito importante que ele traga consigo essas características, que seja um homem temperante, sóbrio e modesto. Não dá para pensar em alguém exacerbado ou fora de si, ou mesmo pavio curto, não orna com a obra do Senhor, nem com as questões que precisam ser tratadas. Precisa ser, de fato, pessoas com essas características, temperante, sóbrio e modesto. E eu quero aproveitar aqui para fazer um parênteses e explicar um pouco, na prática, a função do presbítero. E você deve saber que no meio da igreja presbiteriana existe a função de presbítero docente e de presbítero regente. O docente é aquele que se dedica ao ensino da palavra, em especial os nossos pastores. O Renan e o Brian, por exemplo, são presbíteros também, são presbíteros docentes. Eles vão se dedicar ali ao ensino da palavra. Mas não quer dizer, por exemplo, que os presbíteros regentes também não possam ensinar. Aliás, faz parte, inclusive, da atribuição do presbítero ser apto ao ensino, como o próprio trecho nos disse. Então, o presbítero regente ele vai trabalhar com mais ênfase, bastante foco ali na administração
da obra juntamente com os pastores. Ele vai auxiliar, por exemplo, na visitação, na oração pelas pessoas, na distribuição dos elementos da ceia, e vai trazer conselhos aos irmãos, vai trazer ao conselho da igreja casos que ele próprio não conseguiu resolver ali por meio da admoestação. E por isso é muito importante que nós possamos observar essas características que o presbítero ele deve ter, né? Então, voltando ao trecho de 1 Timóteo, ele vai dizer, numa próxima característica, que o presbítero ele precisa ser hospitaleiro, ele precisa gostar de pessoas, ele vai tratar com pessoas em todo o tempo. Então, ele precisa ser uma pessoa que gosta de resolver problema de pessoas. E nota o seguinte, né? Ele precisa governar bem a sua casa, ele precisa governar bem a obra do Senhor. É um trabalho pesado, por assim dizer. Então, precisa ser homens de fibra, homens que estejam de fato trabalhados pelo Senhor, na força do Senhor, aptos para poder trabalhar na obra que é do Senhor. Aptos para ensinar. Precisa ter o hábito de estudar a palavra do Senhor e, principalmente, repassar para a igreja da forma mais clara possível os ensinamentos que a palavra do Senhor nos traz. Então, ele precisa não somente estudar, mas também repassar os ensinamentos para a igreja. Essa é uma das atribuições. Não dado ao vinho e não violento. Novamente, a questão do testemunho, né, do irmão frente à igreja e frente à comunidade local, ou os de fora, né, os gentios também. Cordato, inimigo de contendas e não avarento. Uma das funções é apaziguar, né? O presbítero, ele, em algumas situações, ele é a figura que vai apaziguar as situações, que vai mediar, né? Então, o presbítero, se ele não tiver essas qualidades, dificilmente ele vai conseguir cumprir com essa questão. Ele vai precisar sentar, mediar. E se ele não for uma pessoa cordata, se ele não for inimigo de contendas, e se ele for avarento, ele não vai conseguir cumprir com essa obrigação, né? E aí, talvez, se os irmãos se esquecerem de tudo que foi dito aqui nesse momento, né, o trecho resume bem e dá a condicionante aqui, né? Que governe bem a sua casa. Talvez um resumo perfeito de todas as qualidades que o presbítero precisa ter é que ele governe bem a sua casa. E o mesmo trecho ele introduz, né? Pois se não sabe cuidar bem da própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, para cuidar bem da sua casa, o presbítero ele vai precisar ter tudo isso aqui que a gente está falando, todas essas características, né? Ele vai precisar ser irrepreensível, marido de uma só mulher, hospitaleiro, apto para ensinar, cordato e etc. Então, é um bom sinal, é uma boa forma de você avaliar. O homem em quem eu vou votar, ele governa bem a sua própria casa? Então, pode ser um bom indicativo aí, inclusive à luz do que o trecho bíblico nos fala. Não ser neófito, ou seja, não ser novo na fé. Eu acho que talvez aí até o cuidado da nossa Constituição não permitir ninguém com menos de 1 ano de membresia a ser votado para o cargo de presbítero. E além de outras questões, né, que a Constituição da IPB ela estabelece, né, ele ser maior de 18 anos, capaz e etc. Né? Eu acredito que o pastor Renan ele vai dar uma palavra a respeito disso, com certeza, muito mais aprofundada do que eu estou fazendo aqui nesse momento de devocional, mas para introduzir o tema. Então, fica como introdução ao tema, né, essa devocional nesse momento. Então, ter bom testemunho dos de fora. Né? Ele deve ter boa conduta dentro da igreja e boa conduta fora da igreja. Na sua casa, como já foi dito anteriormente, nos seus afazeres, nos seus estudos, né? Ele precisa ter boa conduta. A comunidade precisa olhar para ele e ver boa conduta como de um homem do Senhor. Né?
E a minha oração nesta manhã é que Deus nos dê homens assim na administração da igreja. E mais do que isso, que a igreja saiba enxergar essas qualidades nos homens que serão eleitos para dirigir a obra do Senhor. Por vezes eu me pego pensando e me vejo, às vezes, faltante em algum desses aspectos. E talvez a palavra tenha falado primeiramente comigo. Mas eu quero te dizer que é papel de cada um se examinar. E depois de examinar e constatar as faltas e se entristecer com o erro, pedir perdão para Deus e lutar com todas as suas forças para que você não volte a tropeçar no mesmo erro. É papel do presbítero te ajudar com isso. Então, se você tem dificuldade, a Bíblia ela nos ensina a compartilhar as nossas dificuldades uns com os outros, orar uns pelos outros. Então, até conversando outro dia com o pastor Brian, compartilhando com ele compartilhando comigo também alguns dilemas, orando um pelo outro. Eu falei para ele a respeito desse aspecto de que às vezes falta para a gente, falta no meio do povo de Deus um pouco disso, da gente compartilhar entre irmãos as nossas dificuldades, compartilhar da oração de um pelo outro. Eu acho, e a Bíblia também nos ensina isso, que é um meio bastante bíblico de a gente viver em comunidade. Que você tenha a mente esclarecida, o coração movido a ser trabalhado pelo Senhor no sentido de buscar uma vida de santidade, de buscar do Senhor sabedoria para poder cumprir com assertividade esse direito e obrigação para com a obra do Senhor, que é escolher na igreja os presbíteros que hão de administrar a obra. E que o Senhor assim nos abençoe. Passa a palavra para o pastor Renan.